Na aula de hoje, nós vamos finalizar a oficina de elaboração de quesitos. A gente fez essa aula, um caso bem típico, né? Eu já trabalhei com esse caso em alguns cursos, aquele caso Eliana versus Crefisa. Então, é um empréstimo pessoal não consignado, e a pessoa fez, a taxa de juros estava excessivamente alta, e a gente já teve uma aula, né? A primeira aula foi teoria geral dos quesitos. Vamos explicar assim, teoria geral dos quesitos. Na segunda aula, a gente fez um entendimento sobre o papel dos quesitos dentro do processo judicial, a gente já começou a elaboração dos quesitos. Na aula passada, a gente utilizou a aula toda elaborando os quesitos, e agora nessa aula a gente continua dentro desse processo de elaboração dos quesitos. Eu estou aqui com o material da nossa última aula. Na nossa última aula, a gente falou sobre a oficina de elaboração de quesitos, né? A parte 3, estamos atuando como assistente técnico judicial, e a gente estava na continuação. Fomos do quesito 5 até o quesito número 26. Vamos para o tema número... O quesito número 26, ele foi o seguinte, ó, queira o senhor perito informar se houve, então o quesito número 26, só conferindo aqui, queira o senhor perito informar se na ciência da matemática financeira existe algum sistema de amortização a juros simples. Tá vendo que eu só tô falando o seguinte, ó, me fala que se tiver algum, e se houver, eu quero que você me cita quais os autores que tratam desse tema e, se possível, a forma de cálculo da parcela mensal adotada por esses autores. Por que que eu estou fazendo esse quesito? Na aula passada eu falei, mas a gente terminou nesse quesito. Então, eu retomo. Porque eu quero que o perito traga a fundamentação da ciência matemática financeira. Da ciência matemática financeira. Aí, Edilson, como assim? Porque o cara, quando eu coloco aqui que ele cite os autores, ele vai ter que estudar sobre o tema. Porque antigamente, até o CPC de 2015, a gente tinha muito perito generalista. Era o perito que ele dava resposta a tudo. Era o que era amigo do juiz, aí o pessoal confundia pessoa de confiança do juiz com pessoa da amizade do juiz, e, consequentemente, virava uma, assim, tinha o amigo do juiz ia ser nomeado para tudo. Agora não. Agora o CPC 2015 exige que se tenha a lista, que se siga essa lista, e, consequentemente, muitos desses peritos antigos que já estavam lá acabaram continuando. Mas aí eles não querem trazer a fundamentação da ciência sobre o que eles estão falando. E o objetivo desse quesito é exatamente isso: exigir que o perito traga a fundamentação da ciência. Ele vai ter que buscar lá nos livros de matemática financeira se tem algum sistema de amortização a juros simples. E se tiver, ele vai ter que trazer quais são os autores que falam sobre esse sistema de amortização a juros simples. A gente sabe, nós temos lá o método Gauss e nós temos o método de quitação a juros simples, né? Método de quitação a juros simples, lá do livro do doutor, do livro Juro que é Simples, doutor Alceu. Então, nós temos esses métodos. Na verdade, o livro do doutor Alceu, ele evolui bastante no cálculo do saldo devedor e dos juros e da amortização, mas o valor da parcela, né, o jeito de chegar na parcela é igualzinho o método de Gauss. Por quê? Porque ele foi feito assim. Perfeito, não tem o que corrigir. Mas aí a pessoa vai ter que trazer aqui se existe ou se não existe. Se ele colocar que não existe, na impugnação já vem falando que esse cara não é especializado no assunto. Por quê? Porque um cara que se diz especializado no assunto da perícia e não conhece um método que faça o cálculo a juros simples, apanhou. Se ele vem e coloca um outro método aí, que a gente sabe que é um tal de método de amortização a juros simples, se o cara vem e coloca esse método de amortização a juros simples, o que você faz? Aqui nas próximas perguntas, vai pedir para ele fazer o cálculo e a conta não vai fechar. Consequentemente, você vem lá na impugnação falando, olha, esse perito não conhece de matemática financeira porque ele está usando um método que não é de juros simples e falando que é de juros simples. Ou seja, você está construindo aqui o jeito do perito. Ou ele responde do jeito que você acredita que vai ser benéfico para o seu cliente, ou ele vai estar, se ele quiser fazer na preguiça. Não, eu vou fazer na preguiça. Eu não vou pesquisar o assunto. Eu vou fazer de qualquer jeito. Consequentemente, se ele tentar fazer desse jeito, você vai ter impugnação para bater ele, mostrar que ele não é especializado, pedir substituição, falar que a prova técnica não serviu, consequentemente, aí você vai conseguir bagunçar a vida do perito. Por quê? Porque o papel tá vendo aqui, ó, estamos como assistente técnico judicial. O papel do assistente técnico judicial é provar que a tese do cliente dele está correta. Se o nosso objetivo é provar que a tese do meu cliente está correta, qualquer pessoa que falar contra a tese do meu cliente não está errado, entendeu? Tá errado. Se o cara tá errado, ele tem que apanhar no meio da argumentação, beleza? Vamos pro quesito número 27, que vai ficar mais claro. Na hora que eu fechar os quesitos, você vai ver os nossos objetivos passo a passo. Vai ficar mais claro para você. Quesito número 20. Quesito número 27. O que eu faço? Olha, se eu estou atuando aqui como assistente técnico judicial, normalmente eu já atuei como assistente técnico extrajudicial. O assistente técnico extrajudicial é aquele que faz o cálculo para que o advogado ajuize a ação. Então, se eu estou atuando aqui, normalmente eu já atuei lá. Mesmo que eu não tenha atuado como assistente técnico extrajudicial, eu li todo o processo, né, para conseguir descobrir qual a tese que estava sendo feita. E, consequentemente, o advogado, ele entrou ancorado no parecer. Esse caso a gente está fazendo ancorado no meu próprio parecer, então eu tenho um anexo lá,
que eu faço os cálculos a juros simples. Então, o que eu pergunto pro perito? Falo o seguinte: ô, senhor perito, quer o senhor perito me informar se no anexo tal, né, anexo X qualquer, se no anexo X, o nome do anexo, refinanciamento a juros simples. Então, o perito vai me informar se no anexo tal, refinanciamento a juros simples, a evolução do cálculo apresenta de forma correta a aplicação do juros simples. Você tá vendo que eu tô pedindo para ele refazer os cálculos, vou melhorar esse quesito ainda. Vou colocar assim, ó: queira o senhor perito refazer os cálculos conforme a sistemática de juros simples e informar se no anexo tal, refinanciamento a juros simples, a fórmula de cálculo apresenta, se a fórmula de cálculo apresenta a forma correta, de forma correta a aplicação do juros simples, tá bom? Então, olha só, quesito número 27, queira o senhor perito refazer os cálculos conforme a juros simples e informar. Então, melhorando o quesito agora aqui ao vivo. Eu quero que, primeiro, eu falei, me fala se tem algum sistema de juros simples e traz as fórmulas e cita qual que é o autor. Aí depois eu vou falar para ele o seguinte: refaça o cálculo para mim, refaça o cálculo conforme a sistema de juros simples e me informa se no anexo tal, que foi apresentado lá junto com a petição, a evolução do cálculo está feita do modo correto. Então, estou construindo aqui uma tese para reafirmar os pontos que foram apresentados lá junto com a inicial. Quesito número... Então, ele vai responder aqui, ele vai refazer os cálculos e falar se foi certo ou se não foi correto, né? Ele vai fazer isso. Quesito número 28. Quesito número 28, o que eu quero? Queira o senhor perito realizar as seguintes operações. Eita, não sei se entrou aí para você, mas o trem aqui tá feio. Chuva. Vamos lá. Quero o senhor perito realizar as seguintes operações no rigor técnico de sua ciência. Então, estou falando para ele fazer só no rigor técnico da sua ciência. Então, primeira operação que eu quero que ele faça: calcular o montante a juros simples. Ainda coloco a fórmula aqui pro cara. Ah, Edilson, por quê? Porque para evitar que ele erre. Montante é igual a 1 mais a taxa vezes o prazo. Isso aqui, montante é juros simples, né? Você sabe isso aqui. Vou colocar aqui uma chave. Colchete. Então, queira o senhor perito realizar as seguintes operações. Então, primeiro, o que eu quero que ele faça? Calcular o montante a juros simples. Eu coloco a fórmula de juros simples para garantir. Ah, Edilson, o perito sabe. Pois é. Eu tenho visto tanta coisa maluca nos processos aí que eu não tenho coragem de fazer essa afirmação com tanta certeza. Então, primeiro, queira o senhor perito realizar as seguintes operações: calcular o montante a juros simples do empréstimo, considerando a taxa média de juros divulgada pelo Bacen para esse tipo de operação. Qual que era o tipo de operação? A gente já fez lá em cima, né? É o código 25465. Edilson, mas você vai colocar até o código, evitar o cara errar. Então, primeiro que ele calcule o montante a juros simples pela fórmula aí, considerando a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central. Segundo ponto, recalcular as parcelas mensais do empréstimo. Estou colocando aqui, ó, do empréstimo, o que eu quero? A prestação, a PMT, né? Ou seja, construir a tabela de amortização a juros simples utilizando a taxa média de juros do Bacen. Código 22465 e o prazo contratado. C, calcular o montante, tá vendo? Montante a juros simples de cada uma das parcelas mensais. T, calculadas no item anterior para a data da última parcela. Você está entendendo o que eu estou construindo? Igualzinho eu fiz lá em cima. Então, lá em cima, no quesito número 23, eu falei o seguinte: olha, calcula para mim qual que é o valor considerando a taxa de juros pactuada. Então, ele foi lá, calculou considerando a taxa de juros pactuada. Aí depois eu falei, calcula o valor da parcela. Ele foi lá, calculou o valor da parcela. Eu falei, agora pega cada uma dessas parcelas e leva a valor futuro. Aí ele pegou e levou cada uma das parcelas a valor futuro. Aí eu falei, soma as parcelas. Aí ele foi lá, somou as parcelas. Aí eu falei o seguinte: o somatório das parcelas levado a valor futuro é a mesma coisa do montante. Aí ele vai ter que ter colocado sim, né? Porque o valor tem que dar igual. Não tem como dar diferente, né? Fazendo de jeito, tem como dar diferente. Aí ele vai falar, sim, é igual. Aí eu falei, feito esse exercício, tendo por base a regra da matemática financeira, é possível afirmar que há capitalização de juros desse contrato? Então lá em cima, ele já teve que falar que sim. Aí agora eu vou construir de novo a tese para que ele faça o quê? Para que ele mostre como se calcular a parcela a juros simples, entendeu? É esse o objetivo aqui. Então, quesito número 28, parte A, calcule o montante a juros simples. O cara vai calcular usando essa fórmula aqui. Tá aí a fórmula. É calcular as parcelas utilizando a taxa do Banco Central. Até o código eu dei pro cara. Ah, Edilson, eu não quero calcular. É um quesito. O CPC fala que você vai responder todos os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo Ministério Público. Então, se você for perito, você vai responder esse quesito aqui, tá? Calcular o montante a juros simples de cada uma das parcelas mensais calculadas no item anterior para a data da última parcela. Então, você vai pegar cada uma das parcelas, levar para a data da última parcela. Depois de somar o valor das parcelas mensais, prestações, PMT, levadas a montante
a juros simples na data da última parcela, aí eu venho aqui avisando, né, para respeitar a regra do valor do dinheiro no tempo. Porque se o cara não souber, ele vai ter que pesquisar esse negócio também, que é o valor do dinheiro no tempo. Todas as operações devem ser feitas sob a sistemática de juros simples. Esse material faz parte da comunidade Perícia Bancária, de onde veio esse tem muito mais. Se você ainda não é assinante, o link para você fazer a assinatura está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal. Toda segunda-feira às 17h07 temos uma aula ao vivo e prática sobre perícia bancária. Aqui na descrição do vídeo também tem o link para você se cadastrar e ser notificado para a próxima aula. Eu deixei também um vídeo para você que eu acho que você vai gostar e o YouTube está colocando outro vídeo para você assistir também. Clique para se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima semana. Um grande abraço.